Bom, pelo menos a galera colocou as coisas interessantes aqui, né? Então vai ser um pouco cabreira. Tem conteúdo aqui. E aí, gente, aqui é o Rafa do canal Programador Lhama. E vamos lá, eu tô fazendo uma proposta diferente. Lá no Instagram acabei abrindo uma caixinha pra galera colocar algumas dúvidas, falar um pouco sobre alguma percepção. E eu falei que eu ia responder aqui no Momento Tech de segunda. E vamos fazer essa experiência, talvez acabe até virando um quadro novo aqui no canal, não sei. Mas eu vou abrir lá no LinkedIn também, a galera me segue mais lá. Mas vamos ver, né? Eu acredito que isso daqui vai dar bom, né? A galera já mandou umas perguntas bem cabeça aqui pra responder. Mas vamos fazer esse teste, vamos ver se isso não vira um outro quadro aqui no canal. Esse é o nosso quadro, por enquanto, que é o Momentos Tech, em que a gente se encontra toda segunda, quarta e sexta às 8 horas da manhã para falar um pouco sobre programação, carreira e as tendências no mercado de tecnologia. E um recado rápido, a Rocket City é uma parceira do canal Programador Lhama, então utilizando o cupom Programador Lhama ou o link no comentário fixado, você garante 10% de desconto nas formações da plataforma. E como um professor da trilha de Python, eu garanto conteúdo de ótima qualidade para seus estudos. Tá, vamos lá. Eu peguei algumas perguntas que o povo colocou lá. Cara, são perguntas interessantes. São perguntas legais, né? E vamos trocar uma ideia sobre isso, né? E deixa eu já puxar a primeira aqui. Como é a questão do preconceito? Vejo muitos devs bem alternativos, mas conheço a nossa sociedade. Cara, assim, olha, eu vou te ser muito sincero. Quando você começa a entrar nos 30 anos, ou até já chega perto ali, você passa meio que a não se importar muito com o que as outras pessoas estão pensando. Mas assim, eu sei que tem um certo estereótipo quando a gente pensa, por exemplo, num dev, num cara que programa, que é alguma coisa mais ou menos assim, né? O cara com o cabelo todo balangado, todo bagunçado, todo esquisito, né? O cara nerdola pra caramba que tá ali no meio do quarto, que tá codando no escuro, né? Até um cara virou e mandou lá no meu Instagram, né? Que ele é dev e também é otaku. Então o cara já tá forçando a barra até demais. Mas tem uma coisa que é interessante disso aqui. Na verdade, esse estereótipo ele não vem à toa. Eu tenho um documentário aqui no canal que chama O Triunfo dos Nerds. Ele fala um pouco de como que era o começo dessa área, né, de se fazer software, de programar, dos pequenos clubinhos que tinha lá nos Estados Unidos, em que a galera discutia um pouco sobre programação e tecnologia, sobre como que surgiu, principalmente alguns produtos, que foi, do caso, a IBM, a HP, a Apple. Você vê a história do Steve Jobs lá também, junto com o Bill Gates. E a galera realmente era muito... Assim, o estereótipo do dev era aqueles caras. Tem uma parte no documentário que o cara ele fala que tem uma pizza que tá na geladeira há 3 dias e eles estão comendo aquilo dali. Então é uma situação muito interessante, né? Porque parece que a raiz mesmo dos desenvolvedores saiu dali, né? Parece que é uma espécie de cultura que não foi designada, né? Que não foi preparada, mas que acabou se tornando. É claro que isso daí são estereótipos, né? Você vê muitas outras pessoas que não seguem esse padrão. Mas é interessante a gente pensar nisso, né? A única coisa que eu tenho pra falar é, cara, assim, não precisa ficar se importando com o que os outros vão achar. Eu acho isso, assim, literalmente uma perda de tempo, uma perda assim, de carga emocional. Não vejo muita situação nisso. Como não odiar as regras de indentação do Python? Cara, olha só. Eu vou te falar que pra mim tem coisa pior do que as regras de indentação de Python. Por exemplo, colocar ponto e vírgula no final de cada linha que eu faço, eu acho mais chato. Só que eu, na verdade, não reclamo tanto assim não, tá? Tem uma galera que meio que briga, né? Colocar espaço ou colocar tab para fazer a indentação. Eu sempre uso tab, né? Para mim vai ser a regra, né? Mete a tab ali. Mas isso aqui é uma coisa que eu não brigo, não brigo, não. Na verdade, né, eu particularmente não tô nem aí se você vai usar tab ou se você vai usar aquelas chavinhas, né, para abrir ali a sua indentação. Cara, na verdade, seu bloco de código, né? Eu realmente não me importo muito com isso, não.
Em alguns casos eu até acho que faz o código ficar mais bonito, você acredita? Eu acho que ele faz o código ficar mais elegante. Mas isso depende muito de como é que você usa, né? Não vale a pena você ficar usando uma indentação, né, que vai fazer um V ali no teu projeto. Aí eu acho que tu tá perdendo tempo com isso. Porque falam que Python é lento. Pai amado, essa daqui é uma pergunta muito boa. Olha só, na verdade, vamos lá, essa pergunta por si só já vale um vídeo inteiro. Mas vamos tentar respondê-la de uma forma bem elegante aqui. Quando o código do Python ele é executado, na verdade é uma série de processos que a gente tem ali. Eu vou tentar colocar aqui a imagem do interpretador do Python para a gente conversar um pouco melhor sobre isso. E o que acontece? O Python ele sempre faz o seguinte, né? O interpretador ele lê o seu arquivo .py, o seu arquivo de código. Então ele faz o seguinte, ele tem um compilador lá dentro do interpretador. Ele compila aquele teu código, transforma numa espécie de bytecode e é enviado para um elemento que se chama PVM, a Python Virtual Machine, que executa aquele comando. Então é interessante que o Python ele compila, mas ele compila para PVM. Você deve estar pensando, se você já mexeu com Java, putz, isso aqui é muito parecido com o que o Java faz. E realmente é parecido. Só que a gente tem algumas diferenças aqui. Quando o projeto Python ele é executado, na verdade você tem um processo que é sempre nessa esteira. Você lê o arquivo .py, compila e executa. Lê, compila e executa. Lê, compila e executa. O interpretador de Python ele é um pouco mais inteligente nesses casos. Ele consegue criar um cache sobre o arquivo .py para não ficar tendo que fazer, né, essa compilação toda hora. Então você tem aqueles arquivos de PyCache que você vê no seu projeto quando você roda, né, o Python em si. Só que esse processo de você ler, compilar ou não compilar e executar, ler, compilar e executar, ler, compilar e executar, é um pouco mais demorado. É a ideia da interpretação que a linguagem tem. Quando você vai ver, por exemplo, em contraste uma outra linguagem tipo Java, ela vai fazer um processo totalmente diferente. Você primeiro compila o código todo, e aí a partir do compilado você manda rodar na JVM. Vou deixar uma imagem aqui para tentar explicar melhor. Então, na verdade, você roda ele em duas etapas. Primeiro você compila ele todo e depois você roda. Essa parte já fica um pouco mais direta. Você só tem execução, 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 execução do arquivo já compilado. E isso daí é interessante, porque quando você vai pegar a JVM, tem também ali dentro alguns outros elementos que ajudam na performance do Java. Principalmente quando você vai falar de Garbage Collector e até mesmo o compilador JIT, que é o Just in Time, né? Você consegue pegar alguns processos ali que o projeto Java está fazendo e você meio que otimiza aquilo, né? Você faz em tempo de execução com que a própria JVM consiga otimizar aquele processo. O Python ainda não faz isso. Na interpretação dele, você realmente tenta entender ali um mecanismo de fazer gerar os comandos daquele código, e aí a gente tem que pensar um pouco, olha, gerar os comandos daquele código, sendo que você tem, por exemplo, variáveis que não são fortemente declaradas, isso dá um problema, sim, de execução. Então compromete, sim, a velocidade de execução do Python. Então fica muito nisso, né? O Python sempre faz esse processo de ler, compilar, executar, ler, compilar, executar. Isso acaba sendo, né, de uma maneira um pouco mais não tão performática assim. Mas o interessante é que o Python ele evolui em algumas coisas, né? Já está tendo um compilador JIT agora nas versões do Python 3.13. Isso é muito promissor, isso parece que vai dar uma performance melhor para o Python. E, bom, depois de eu ter falado isso tudo, né, tem algumas considerações que eu também tenho que falar. Embora a gente tenha, né, uma performance que, sim, ela é um pouco inferior a outras linguagens, cara, é muito difícil você falar que um projeto seu, ele tá realmente perdendo performance unicamente por causa da tua linguagem.
Tem outros fatores ali que eu acho que são muito mais importantes do que isso. Eu fiz aqui, né, lá no nosso LhamaCast, uma conversa com o Bruno Rocha, que mexe lá no projeto do Ansible, que é um software, né, de software aberto, que, cara, é um dos mais utilizados em relação a DevOps que a gente conhece. E sim, os caras utilizam Django para fazer aquilo. E não tem problemas de performance quando você vai falar em relação ao Ansible. Então, existem, na verdade, outros fatores que eu acho que são mais importantes de você ver, de você avaliar, antes de você falar propriamente da linguagem. Por exemplo, você vai ter a latência entre comunicação de serviços, você vai ter questão de bancos de dados. Eu acho que isso gasta muito mais tempo quando você vai pensar, por exemplo, entre relações de linguagens. Eu acho que, na verdade, você jogar um projeto fora para tentar refazer ele para uma outra linguagem para tentar ganhar uma performance, eu acho que você não vai ganhar uma performance tão grande assim, não. Eu acho que existem outros fatores que são muito mais influentes na tua performance que realmente a linguagem. Então, assim, até onde eu conheço, sim, você vê que a execução do Python pode sim ser um pouco mais lenta, mas depende de um certo contexto, sabe? Eu sempre vi desse jeito. Assim, raro foram os casos, na verdade, só em produtos que foram globais, mas globais mesmo, com uma grande utilização, que tiveram problemas de performance por causa de linguagem. Eu mesmo realmente desconheço casos em que isso aconteceu com muita força, né, de você trocar uma linguagem e ganhar uma performance melhor. Por onde começar no IoT com Python? Cara, isso aqui é uma pergunta muito boa. Quando você vai falar de IoT, né, para aqueles que não conhecem a ideia de internet das coisas, isso daqui é espinhoso, tá? Porque na verdade a gente está muito acostumado a fazer programação web. E quando a gente fala de IoT, a gente tem uma programação que ela é orientada a eventos. É um outro modo de você acabar mexendo com programação. E, de novo, vale só um vídeo para falar sobre isso, porque é um assunto muito extenso. Mas se eu fosse falar para alguém para começar no IoT com Python, existe um sisteminha que ele se chama MicroPython, que é uma espécie de interpretador um pouco mais minimizado do Python voltado para sistemas microcontrolados. Então, por exemplo, Raspberry ou então esses ESP32, você vai conseguir utilizar Python nessas plaquinhas pequenininhas, né? E a partir disso você consegue monitorar alguns sistemas. Eu trabalhei muito com isso, na verdade, no meu começo de carreira. É um jeito diferente de você ver programação. Para os mais entusiastas, vale muito a pena. Eu até recomendo, caso você queira mais documentação sobre sistemas microcontrolados que mexem com IoT, você mexer propriamente com o Arduino. Eu acho que é um começo melhor, embora a linguagem que você mexe ali no Arduino seja C. Mas tem muito mais documentação para você entender como é que funciona esse processo, até mesmo de mexer nessas placas. E depois você ir para Python acaba se tornando um processo bem simples, já entendendo como é que funciona esse tipo de programação. Mas o que eu recomendo, caso você já queira ir direto para trabalhar com IoT, cara, procura placas de ESP32 que tenham MicroPython ali instalado. Bom, galera, foram essas 4 perguntas, eu vou parar por aqui por enquanto. E fica aqui o convite, eu vou deixar já uma caixinha lá no Instagram aberta. Manda a tua pergunta, vamos ver se na próxima segunda a gente continua com essas perguntas e respostas aqui. Eu achei, cara, principalmente o cara que perguntou, né, porque que Python é lento. Cara, isso aqui é muito interessante de conversar. Bom, galera, eu fico por aqui, a gente se vê nas próximas e até mais.